Estamos aqui mais uma vez para a segunda etapa da disciplina Oficinas Culturais. Professora Yara, e vamos começando fazendo uma pequena recapitulação da aula anterior. Pois bem, a gente viu cultura e educação, que são indissociáveis. É impossível você falar de cultura sem educação e de educação sem cultura. Independente de você frequentar uma escola ou não, você tem cultura e também tem educação. Depende muito da sua criação, porque a cultura e a educação andam juntas e paralelas a um só tempo. Juntas quando elas se fundem para uma determinada atividade, uma determinada atitude, e paralelas quando envolve o conhecimento mais profundo. A educação e a cultura é principalmente tudo que existe transformado na natureza pelo homem. A cultura, a gente falando. E é o modo humano de existir no mundo, porque sem cultura não tem como você sobreviver. Já a educação aparece sempre que surgem as formas sociais de condução e de controle da aventura de ensinar e aprender. Então, sempre a educação precisa de quem ensina e precisa também de quem aprende, porque não deixa de ser uma tradição, assim como a cultura. A cultura possui umas características básicas, que são o mecanismo adaptativo, ou seja, você age conforme as mudanças de hábito, você vai se adequando às mudanças que vão aparecendo, certo? E também tem o mecanismo cumulativo, à medida que você vai se desenvolvendo, você vai adquirindo mais conhecimentos, ou seja, as manifestações trazidas de geração para geração que vão sendo transmitidas, queira ou você não queira, elas passam e você vai acumulando esses conhecimentos. Daí esse mecanismo cumulativo e adaptativo. Você se adapta a qualquer situação. Digamos, você aqui do Piauí vai lá para o Rio Grande do Sul, no princípio você sente a mudança climática, a questão da comida, da culinária, tudo. Mas com o passar do tempo, porque todo ser humano tem essa capacidade de adaptar-se ao meio, seja de que forma for. A educação e a cultura, certo? Principalmente a educação, implica em uma formação de um sujeito. Como assim? O sujeito que nasce sem nenhum conhecimento, à medida que ele vai desenvolvendo, vai adquirindo esses conhecimentos. São etapas. Começa com o sujeito, com a sua aculturação mesmo, os seus processos de conhecimentos, ou seja, as circunstâncias com o sujeito, a educação, a formação do sujeito começa com as suas circunstâncias psicológicas, sociais, culturais, o seu meio, não? O seu ambiente onde ele vive, que vai, através de métodos, processos, recursos, que são os meios para você começar a adquirir sua educação e a sua cultura e chegar a um topo, ou seja, você envolvendo os seus conhecimentos, os seus valores, os seus objetivos, o seu estado de ver. Partindo disso, você vai formar a sua identidade cultural, ou seja, a identidade cultural é um conjunto de características de qualquer povo, independente do seu grau de instrução. São as tradições, a cultura, a religião, a música, a culinária, tudo que envolve maneira de ser, de ver, de agir do ser humano. Então, todas as manifestações que representam os hábitos de qualquer nação, seja ela nativa, como a nação indígena e tudo isso, ele tem a sua identidade cultural. O comportamento desses indivíduos depende muito do aprendizado, que eu falei. Certo? O que é o aprendizado? É a endoculturação, ou culturação, como alguns falam. Então, essa endoculturação, a gente vai adquirindo os conhecimentos, os comportamentos, vai tudo adquirindo à medida que a gente vai vivenciando os momentos da vida. Então, nessa endoculturação,
seus conhecimentos, passa de geração em geração também. Não deixa de ser um tipo de cultura. Enquanto que a aculturação, você vai moldando a sua cultura conforme as outras culturas, você vai pegando e pincelando, e não é você individualmente, cada povo, ele pega as manifestações de outros e transforma na sua própria cultura, adapta, faz uma adaptação, daí o nome aculturação. E tudo isso gera o que a gente chama? Uma diversidade cultural. O que é a diversidade cultural? Um fenômeno que é natural mesmo, que resulta das relações diretas e indiretas entre as sociedades. Querendo ou não, à medida que você adquire conhecimentos de outras culturas, você vai se adaptando a essa cultura, vai moldando da forma que você acha conveniente para a sua cultura. No caso aí que eu já falei, até o carnaval hoje está uma cultura que é tipicamente brasileira. E o que aconteceu? O carnaval está inovando, botando até os temas que não são mais aqueles temas que eram homenagem. Eles estão utilizando temas para expor os mais variados possível e ainda mais usando todos os recursos tecnológicos que existe hoje. Principalmente a diversidade cultural acontece. Por que tem diversidade cultural? Também existe a cultura própria de cada povo, de cada nação. Cada cultura possui a sua identidade própria que deve ser preservada. Embora exista o avanço tecnológico, mas é necessário que seja preservada as tradições. O termo diversidade engloba principalmente as diferenças culturais que existem entre as pessoas, tanto no seu modo de agir, pensar e de ser, como também nas linguagens verbal e não verbal, nos valores morais e éticos, nas crenças, seja ela qual for, nas normas. Cada país, cada nação tem as suas normas, cada estado, cada município tem as suas normas. Conforme as normas gerais, eles pincelam essas normas para adaptarem ao seu ambiente. E também, principalmente, a diversidade, ela engloba as diferenças culturais no que diz respeito ao comportamento. Cada um se comporta de acordo com a sua etnia, de acordo com suas crenças, seus valores e tudo mais. Mas tem aquelas exceções. A ideia de diversidade está ligada simplesmente aos conceitos de pluralidade. Por que pluralidade? Porque o ser humano hoje não está mais somente voltado para os conhecimentos do seu local, da sua região, da sua família. Ele está expandindo os seus conhecimentos de forma que existe essa pluralidade, que é essa diversidade de conhecimento. Com isso, gera uma multiplicidade. O que é essa multiplicidade? Vai passando de geração em geração, de povo para povo, e quando pensa que não, por causa da comunicação de massa, essas ideias vão se multiplicando. Também os conceitos de diferentes ângulos de visão e de abordagem, ou seja, o mesmo tema, o mesmo assunto pode ser visto diferentemente, até mesmo dentro de uma mesma família. Se você pôr algum tema, cada um tem a sua opinião. Então, você tem diferentes formas de ver, né, as coisas e também de abordar. Porque, digamos, se eu estou falando de educação, de cultura e educação, né, se outra pessoa for nessas mesmo tema, vai abordar, fazer uma nova abordagem, não vai fugir completamente do assunto, mas a abordagem pode ser diferente, até na questão dos exemplos, a gente vê aí. Existe também na diversidade cultural a heterogeneidade. O que é isso? Porque somos diferentes, não tem como a gente fugir dessa diversidade, dessa heterogeneidade das coisas em qualquer área. E principalmente a variedade, porque o ser humano ele é muito criativo e por ser criativo, ele
pode pegar o mesmo tema e fazer as suas adaptações e, inclusive, incrementar ainda mais. Por isso, existe uma variedade, além de outros conceitos que englobam essa diversidade. E, por conta da diversidade, o que vai acontecer? Nos leva ao multiculturalismo. O que é o multiculturalismo? O próprio nome já está dizendo. São várias culturas que são preservadas, que são difundidas e até mesmo são preservadas, são feitas utilizando essas diversidades que existem e adaptando-se ao meio. Olha aí, essa engrenagem que existe da diversidade cultural. Eu fiz mais ou menos para mostrar o que é uma diversidade cultural. A diversidade cultural é nada mais, nada menos do que a relação entre as culturas, seja ela qual for. Então, você conhecendo ou não, você tem um país como o Brasil, que é enorme, né? Mas mesmo assim, a gente tem essa identidade cultural, essa diversidade cultural, e ainda tem mais, certo? O Brasil leva vantagem porque é o único país do mundo que tem uma diversidade cultural e a linguagem é a mesma, tanto do norte como do sul, não muda de jeito nenhum. Então, a diversidade cultural muda nos sotaques, somente, porque o nosso idioma é o português e você vê que só os sotaques, porque, como eu falei, que na linguagem verbal tem as palavras típicas de cada região que não são conhecidas. Digamos, aqui do Piauí, você chega em São Paulo, falando o nosso piauiês, eles vão estranhar. Ou então, você chega até mesmo aqui no Nordeste, tem as diferenças, a relação entre as culturas, mas tem as suas diferenças. No Nordeste, dentro do Piauí, você encontra essas diferenças. Isso vai chegando aos fatores de identidade e a diferenciação entre as culturas. Para isso, a diversidade é muito benéfica, porque, embora existam esses fatores de identidade e diferenciação, as igualdades e semelhanças entre as culturas, mas também isso não vai afastar os povos de jeito nenhum. A diversidade cultural, eu coloquei aí as semelhanças. Tanto faz, a vida familiar é mais ou menos semelhante em qualquer lugar do mundo. Os sistemas de crença, existem alguns, dependendo do credo, dependendo da religião, certo? Que os indivíduos se congregam, eles tem muita semelhança. Então, os ritos de casamento e fúnebres geralmente são iguais em grande parte do mundo, principalmente nessa parte ocidental, região ocidental, os ritos principalmente de casamento e fúnebres são semelhantes. Então, o que você diz que é uma coisa semelhante? Não é totalmente igual. Tem as pequenas diferenças, não é nem diferença, as pequenas adaptações de cada um. Também o agrupamento por idade, então, dizer faixa etária, você dizer, e também a educação e o trabalho, a arte, tudo isso existe na diversidade cultural, existe as semelhanças, como também pode haver as diferenças. Então, as diferenças nas crenças, nos valores, nos padrões culturais, na religião, no trabalho, nas tradições, nos costumes, na arte. Você vê que tem, por exemplo, na religião também tem semelhança, mas também tem diferença. Nas tradições tem semelhança, mas também tem as suas diferenças. Nas crenças, do mesmo jeito. Nos valores, tem mais diferença do que semelhança. Nos costumes, no hábito de viver de modo geral, tem mais diferença do que semelhança. Então, você vai ver que a diversidade cultural faz isso. E que não impede de você entender os costumes. É preciso, principalmente, a diversidade cultural, a diferença maior é na linguagem. Principalmente quando você se refere aos continentes. Por conta disso, aí você partindo para o Brasil, você diz, o Brasil é o único país do mundo, é a única nação do mundo em que
todos têm a mesma linguagem, falam o mesmo idioma. Você vai, a África é tão grande quanto o Brasil, mas cada paísinho daquela, cada divisão da África é um país. E com isso tem a sua linguagem, tem os seus dialetos, tem tudo gera uma diversidade incrível. Enquanto que no Brasil, cada divisãozinha é um estado. E esses estados não têm muita diferença da linguagem, mas é um país completamente riquíssimo. Por que é rico? Porque a colonização fez com que gerasse essa riqueza cultural. Desde o começo da sua história, o país foi marcado pela presença das diferentes povos. São os portugueses, os espanhóis, os franceses, até mesmo os alemães. Com isso, fizeram a formação do povo brasileiro se tornou bastante diversificada, mas houve essa mistura que a gente chama de miscigenação. Então, essa miscigenação de povos e culturas, a gente não pode estranhar de jeito nenhum que o Brasil só ganhou com isso. Por quê? O Brasil começou a sua língua, os seus costumes, a religião e as manifestações culturais com traços únicos. Cada país, cada estado tem cada região tem as suas particularidades, mas você vê que existe essa semelhança de cada, embora as lendas, os mitos, o artesanato, o folclore seja diferente, porque se fosse tudo igual, não haveria diversidade de jeito nenhum. O multiculturalismo no Brasil é realmente essa miscigenação, é a mistura dessas culturas. A diversidade é uma das principais características brasileiras. Por que é uma das principais características brasileiras? Exatamente devido à nossa colonização. Fomos colonizados por vários não quer dizer, a gente fala colonização entre aspas, porque não significa dizer que todos nós fôssemos, não tivéssemos cultura. Tínhamos, e muito. A nossa cultura indígena, a cultura nativa, é de uma riqueza que você fica impressionado. Até hoje, em pleno século XXI, ainda temos tribos completamente selvagem, que nunca teve contato com a civilização. Por isso que diz, a nossa cultura, devido a essa miscigenação, ela se torna uma cultura rica e variada. Né? O Brasil, a gente pode até dizer que essa miscigenação fez com que o Brasil incorporasse todo o seu território as culturas de todas as partes do mundo e preservasse a sua cultura. Por tudo isso, a gente diz, e qual é o papel da escola em relação à cultura? Porque se a gente não cuidar o quanto antes, a tecnologia, a globalização vai acabar, de certa forma, sobressaindo. Porque hoje em dia você chega a qualquer local, já tem gente com celular, você já fala. Outro dia eu fui no interior de Campo Maior e chegando lá, a fazenda que eu estava, ele criava bois. O que acontece? Os vaqueiros não andam mais de cavalo não para pegar os bois, para juntar os bois é de moto. E só é um vaqueiro, só pega a sua motinha e vai. Isso aí é um fenômeno cultural que está acontecendo não só no Piauí, aqui no interior, mas em qualquer parte do mundo e principalmente na região mais rural. A tecnologia está chegando e está ficando e está até quase sobrepondo as tradições. Porque aqui no Piauí, por exemplo, você não vê mais as tradições. Estão perdendo a tradição, por exemplo, o Bumba Meu Boi, que era tipicamente piauiense. O Maranhão se incorporou. E o Maranhão já está perdendo para o Amazonas, que é a história do boi de Parintins. Então, isso chama-se aculturação. E essa aculturação, cada
cada país, cada povo vai pegando as tradições de outros e fazendo das suas adaptações. Por isso que a escola deve, o mais rápido possível, procurar se organizar, certo? Porque o papel dela é procurar ter um espaço organizado para que não fuja da escola a responsabilidade de também transmitir conhecimentos, como também de procurar preservar o seu povo, a sua identidade cultural, as suas tradições. Outro papel da escola, ela tem que ter como requisito básico a abordagem de temas transversais e uma abordagem pedagógica que o aluno possa interagir. Como assim? Tanto nas teorias, nas práticas, nas experiências coletivas. Por quê? Essa história não é que eu seja contra a tecnologia, mas está isolando as pessoas. Então, a cultura, ela é coletiva. Querendo ou não, você não faz cultura sozinha. A educação até que é um pouco individualista, mas a cultura é coletiva. Se você não trabalha coletivamente, a sua cultura pode morrer ali mesmo. Portanto, vale ressaltar que, embora a escola seja o local privilegiado de apropriação de conhecimento, ela não é a única na sociedade, certo? Por quê? Porque existem outros meios de você, principalmente na família. Hoje em dia, a família está delegando poderes às instituições e principalmente à escola, no que diz respeito ao ensinamento, à aculturação, à cultura de um modo geral, à educação, que não é só aqueles conhecimentos científicos, mas aqueles conhecimentos de vida, aqueles conhecimentos que são verdadeiras fontes de engrandecimento, certo? Também existe ainda todo o conhecimento que pode vir por meio a tecnologia, a internet, todas as suas tecnologias disponíveis, mas não é só isso que até mesmo usando as redes sociais, você tem que saber filtrar o que é conveniente ou não, o que é bom, o que é ruim. Porque se você começar a fazer essa mistura de tudo, vai ficar um verdadeiro coxa de retalho, ou então mesmo um suco intragável. Você coloca todos os ingredientes, todas as frutas e uma salada intragável. Então, você precisa, usando principalmente as redes sociais, saber filtrar o que é mais, o que é menos, certo? Pois também os equipamentos e os projetos culturais conduzidos por organizações não governamentais também são responsáveis pela difusão e pela preservação da educação e da cultura. Enfim, para que haja um diálogo entre cultura e educação, nós precisamos manter uma grade curricular que valorize a pluralidade e a diversidade cultural. Não é porque, mas essa história da inclusão social. Eu vou fazer isso porque vamos botar um ceguinho, vamos botar o aleijadinho e vamos deixar isso daí, todo mundo já sabe que é bullying. Não existe, quer dizer, a xenofobia também. Você dizer que o xenófobo é aquele que só o seu conhecimento, a sua cultura é que está correto, os outros não está correto. Você tenta impor as suas tradições, o seu comportamento, a sua cultura, porque a sua é que é melhor. É você valorizar, se autovalorizar sua cultura e sua educação. Então, a escola tem que principalmente procurar ver o seu currículo seja um currículo viável, certo? Viável, executável. Não bote coisas que só de sonhar. É bom, seria bom, o ideal. Mas se você não tem o ideal, você tem que lidar com o real. A escola também tem que fazer com que haja um intercâmbio da escola com as produções e os produtores de cultura. Porque se não houver, fica no mesmo. Pode ser o melhor projeto pedagógico que não vai sair. E
chegando à nossa conclusão, eu peço que vocês leiam o nosso livro-texto atentamente, todas as unidades, e façam um resumo de cada capítulo, que futuramente a gente pode se encontrar para fazer uma discussão, ou ao vivo ou mesmo virtual. Por hoje é só. Até a próxima. Aguarde nossa avaliação final. Eu também queria que vocês dessem uma lida naquela história infantil, O Patinho Feio, e façam essa leitura de uma forma mais aprofundada e tirem suas conclusões daquela história. É uma história muito interessante e muito profunda. Façam e vejam os resultados, ok? Obrigada e até a próxima.